Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos em oração, pela iluminação do seu Espírito Santo, para que sejamos devidamente entendedores desta palavra e do propósito que o Senhor tem nela para nós nesta noite. Que o Senhor me abençoe, para que eu possa ser um instrumento do Senhor a falar ao teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Nós vamos ler até aqui, irmãos, depois nós vamos usar o restante do texto, mas vamos nos ater nesses primeiros versículos. Como já sentimos e participamos, o assunto a ser ensinado pelo Espírito de Deus a nós é sobre a fé. Nós cantamos hinos e lemos textos que falam da fé. Fé é algo invisível, subjetivo, interno, dentro de nós. E Tiago, na ousadia do Espírito Santo de Deus, nesse texto, ele tratou sobre a questão da fé verdadeira. Como é que eu posso demonstrar para mim mesmo e para o mundo que me rodeia que a minha fé não é uma fé de discurso, não é uma fé aparente, não é uma fé temporal? E ele então apresenta aqui as sugestões de como é que nós podemos observar em nós mesmos se nós somos portadores dessa verdadeira fé. E os irmãos observaram, o texto é quase que todo ele completado por uma pergunta, por uma interrogação. E eu quero falar com os irmãos sobre isso, alguns pontos que nós vamos verificar em nós sobre a prova da verdadeira fé. Como é que nós podemos provar para nós mesmos e para aqueles? Os irmãos observam, nós não lemos agora, mas vamos ler o final do ensino de Tiago aqui, que ele estabelece talvez um diálogo entre ele e ele mesmo, ou talvez alguém que possa vir dialogar com ele sobre a realidade da fé. Muito precioso os ensinos de Tiago. Peço aos irmãos que participem, como sempre, com toda atenção nos detalhes dos ensinos desse texto. Então eu fiz 3 perguntas que nós vamos estar respondendo aqui à luz do texto. Irmãos, Tiago está falando aqui da fé verdadeira, mas da fé também inoperante. Uma fé que não apresenta nenhum fundamento, porque não tem nenhuma obra ligada a ela. E esse texto, às vezes, é discutido que a Bíblia possivelmente estaria entrando em contradição
entre aquilo que Paulo ensinou e o que Tiago está falando. Paulo diz que a salvação, a Bíblia diz isso, não vem pelas obras. E alguém, interpretando erroneamente o texto de Tiago, pode chegar a dizer que Tiago está dizendo que sem obras não há salvação. Não é isso, não há conflito. Tá? Eu, inclusive, separei 2 textos que eu queria que, inicialmente, o Bernardo projetasse para mim. Gálatas, lá na sua casa, abra em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que é exatamente o que Paulo fala sobre a fé salvadora. Diz assim o texto de Gálatas 2,16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, Paulo está falando para uma plateia de judeus que acreditava que, cumprindo a lei, que se fossem da família de Abraão, eles estariam justificados. E Paulo está dizendo, não, não é assim. Nós temos crido em Cristo Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé e também o autor da nossa salvação. Então, a nossa fé em Jesus é que garante a nossa salvação, e não as obras. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, que não há contradição. Paulo diz que nós não seremos salvos pelas obras da lei e de caridades. E o outro texto que eu quero que o Bernardo projeta para mim, de Efésios capítulo 2, versículo 10. Que diz assim: pois somos feituras dele, ou seja, feituras de Deus em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus. Para o quê, meus irmãos? Boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, nós fomos, irmãos, feitos novas criaturas por Deus em Cristo Jesus, para as boas obras. E eu só me torno uma nova criatura em Cristo Jesus pela minha fé em Cristo Jesus. Pelo meu reconhecimento e arrependimento dos meus pecados e declarando a minha fé em Cristo Jesus, eu estou aí dizendo, eu estou certo, absolutamente certo, de que eu estou salvo pela minha fé em Cristo Jesus. Mas esse novo homem, que pela fé é uma nova criatura, foi preparado para as boas obras. E a proporção que esse novo homem não pratica essas obras, nem anda nessas obras, ele fica uma fé inoperante, uma fé não observável. Então, Tiago, ele está falando exatamente isso. E eu quero, então, aqui com 3 perguntas, para que nós possamos fazer aquela checagem proposta entre nós, né? Mas quero que os irmãos, creio que os irmãos entenderam que não há contradição, né? Paulo está falando que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras. Não pelas obras da lei e nem pelas obras de caridade. E Tiago está dizendo que nós podemos ser questionados ao dizermos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não apresentar nenhuma obra para a qual eu fui criado. Amém, meus irmãos? Ficou claro aí? Ok. Então, vamos verificar. O primeiro ponto, por favor, Bernardo. Eu faço uma pergunta antes desse primeiro ponto. Porventura, nós praticamos essa obra que está aí projetada?
com referência à primeira ordenança de Jesus à sua igreja. Eu não vou aqui provocar pensamentos, perguntas aos irmãos, não é a questão. Qual foi a primeira ordenança de Jesus àqueles homens que seguiam? Nós vamos ler isso, os irmãos vão concordar comigo. Você projeta para mim Mateus capítulo 28, 18 a 20. Mateus 28, lá na sua casa, por favor. Versículo 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, absoluta autoridade tinha Jesus para falar o que ele iria fazer a seguir aos seus discípulos. E ele fez. Ide, no sentido ordenativo, não alternativo. Ide, portanto, já que essa autoridade me é dada, vocês são meus discípulos, vocês creram em mim, vocês estão salvos pela fé em mim, vocês irão para o céu por causa da fé de vocês em mim. Vocês estão sendo preparados para as boas obras. Então vocês, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa aqui é a primeira ordenança de Jesus para a sua igreja, irmãos. Não foi ceia, não foi batismo, não. A primeira ordenança que eu vejo na Bíblia foi essa. Uma ordem de Jesus para a sua igreja, para todos que pela fé creram em Jesus e foram por ele preparados para a boa obra. Qual boa obra? Pode deixar projetado aquele... exatamente, irmãos, quanto à primeira ordenança de Jesus, né, o primeiro ponto, tá? A primeira ordenança, quanto à primeira ordenança de Jesus à sua igreja foi essa. Então, irmãos, olhando para o texto que nós acabamos de ler, primeiro, Jesus manifesta àqueles seus discípulos a autoridade que ele tinha para dar-lhes aquela ordem. Que ordem? A ordem exatamente que fala do evangelismo, de evangelizar as pessoas, de levar o homem a conhecer Jesus, a crer nele, a reconhecer-se um pecador e um necessitado, um carente da sua glória. Façam isso. E depois discipulem essas pessoas. O que é discipular? É levar essas pessoas exatamente a estar sendo incluídos naquele bloco de pessoas que pela fé creram em Cristo Jesus, e essas pessoas serão então batizadas como testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Portanto, o batismo ocorre, irmãos, após o entendimento que o homem tem de que ele crê em Cristo Jesus. Por isso nós, os batistas, não temos como, à vista do texto bíblico, batizar uma criança que ainda não tem consciência de fé, de arrependimento e nem tampouco pecado. Então os discípulos faziam exatamente isso. Nós fazemos exatamente isso. Vamos às pessoas. Alguém veio a mim com 38 anos de idade. Eu já fui em alguns dos irmãos. Vocês já foram em tantos outros irmãos que hoje estão conosco. Os evangelizamos, os discipulamos, e a igreja então os convidou para o testemunho público de fé, aonde ele, num batistério, de forma simbólica, vai estar ali dizendo ao povo, à sua família, de que ele hoje é um crente em Cristo Jesus, de que ele batizou, passou pelas águas de uma forma consciente.
E depois diz o texto, né? Vocês vão discipular essas pessoas, prepará-los para a boa obra que Deus tem para cada um deles aqui na terra. Eles estão preparados, eles receberam as virtudes do Espírito Santo de Deus. Eles receberam a capacitação para exercitar obras no reino de Deus, para fazer discípulos. E ensinar a eles tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Fala de leis. A igreja é ordenada por Jesus às suas leis. E nós precisamos passar isso para os nossos discipulados. A infalível pergunta é essa, meus irmãos. Nós temos praticado esta obra? Esta boa obra? Se não, eu fico na dúvida quando Tiago me pergunta, aqui exatamente aqui aonde nós acabamos de ler. Que proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É colocado em xeque, sim, meus irmãos, em dúvidas. Um crente que vive a vida inteira sem cumprir nenhuma vez na sua vida o primeiro uma ordenação de Jesus para a sua igreja. Que é ir, que é caminhar, evangelizar, chamar pessoas para ouvir a palavra de Deus. Por favor, não estou questionando a fé dos irmãos, mas a Bíblia está dizendo isso. E nós precisamos conversar conosco. Aqui eu estou falando exatamente, eu estou provocando os irmãos a uma conversa íntima. Será que as pessoas acreditam que eu realmente sou um pastor que tenho fé em Cristo Jesus, mediante as minhas obras, mediante a esse mandamento que Deus me deu? Eu estou praticando isso? Ok, meus irmãos? A segunda pergunta: será que nós obramos pela fé quanto ao assessoramento ao ministério da pregação da palavra? Nós estamos na quarta-feira aqui estudando o livro de Atos. Formava-se a igreja primitiva naquele momento. E aquela igreja crescia, 3.000, 5.000, e muitos prosélitos de outras nações e tribos chegavam, de culturas diferentes. E uma das culturas dos helenitas, eles tinham lá na cultura deles de que as viúvas deveriam ser cuidadas pela igreja onde ela pertencia. E aqueles apóstolos que estavam ali desbravando a Palestina com a palavra de Deus, foram questionados sobre isso. Olha, vocês só estão aí caminhando, pregando, mas as viúvas estão abandonadas. Aí houve essa questão que nós estamos aqui, irmãos. Que aqueles apóstolos, aquela liderança, buscou o assessoramento ao corpo da igreja, aos discípulos, aqueles que tinham sido discipulados, batizados e já faziam parte do rol da primeira igreja, creio, batista, surgida. E eles foram então questionados sobre isso. O que é o assessoramento, irmãos? É executar todos os serviços necessários na igreja para que a pregação não seja jamais dificultada, jamais impedida. Isso aí não é dar moleza para o pastor, não. Desculpe aqui a expressão, mas para a gente entender e ilustrar. O pastor precisa da cobertura da igreja para que ele tenha toda a condição de preparar o alimento
especializado para as ovelhas de Jesus. Para ele dar assistência de visitação, de aconselhamento, de estudar, de aprender para passar. Ele não pode deixar o púlpito para cuidar dos demais trabalhos da igreja. Então isso é uma obra para a qual nós fomos preparados. O assessoramento para que a palavra de Deus tenha toda a facilitação de ser proclamada. Aquele texto de Atos que eu citei para os irmãos, o Bernardo projeta ele para mim, por gentileza, Bernardo. Atos capítulo 6, lá na sua casa, abra em capítulo 6 de Atos, versículos 2 a 4. Diz assim: então os 12 apóstolos, evidentemente, convocaram a quem, irmãos? A comunidade dos discípulos e disseram, vamos parar um pouquinho. A minha esposa não gosta disso não, mas eu não tenho jeitinho de parar. Os discípulos foram ordenados por Jesus para gerar discípulos. Fizeram isso. Cumpriram a boa obra. Agora, os 12 precisavam dar continuidade à pregação da palavra de Deus. Chamou os discípulos e diz exatamente isso aí. Não é razoável, não há razão, não é lógico, não é possível que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas das viúvas. E continua o texto. Mas, irmãos, discípulos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Continua o texto. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e a que mais, irmãos? Ao ministério da palavra. A igreja não pode deixar o seu pastor cobrar o escanteio e fazer o gol de cabeça, tá, irmãos? A igreja precisa estar junto do seu pastor. Não é choro, não. É o que nós estamos vendo na Bíblia. Os irmãos precisam ser discípulos de boas obras, para que a sua fé seja confirmada, para que você tenha autoridade dos céus, para dizer que eu possuo uma fé salvadora em Cristo Jesus, e ela me leva a obras que glorificam Jesus. Nós dizemos amém, não? É isso que Tiago está falando. Literalmente isso. Tá? Organização do templo e dependências desse. Que grande ministério. Hoje nós temos um templo, para a glória de Deus, maravilhoso, mas está limpinho, graças a Deus. Aconchegante, porque nós temos um bastidor que cuida disto. Por exemplo, isso é um trabalho de grande importância. A recepção. Eu vejo lá as irmãs lá gentilmente recebendo as pessoas. Mas aqui eu tenho uma observação, sempre tive essa observação. Nós não podemos deixar a recepção da casa de Deus somente com os recepcionistas. No meu ver, cada um de nós é um recepcionista. Nós precisamos dar mais atenção aos nossos visitantes, com sincero carinho, com um abraço sincero, fraterno.
dizendo a ele que nós temos prazer e alegria de que ele participe do culto conosco. Isso é boa obra, irmãos. Nós somos preparados para isso. Lembra, nós quarta-feira passada estudamos sobre isso. Quando Saulo de Tarso, que foi jogado na terra por Jesus, se converteu, o que aconteceu? Ele foi recebido pela igreja. Jesus ordenou que alguém fosse a ele e o recepcionasse. E depois os apóstolos também aprovaram o seu ministério. Quando a palavra começou a ser pregada fora da Palestina ou fora de Jerusalém, Samaria, a região de Gaza, estamos aprendendo isso quarta-feira juntos, os irmãos têm perdido isso aí. Então os apóstolos se deslocavam de Jerusalém para ir recepcionar os novos convertidos. Não é isso que estamos aprendendo quarta-feira, irmãos? Isso é boa obra. É obra de fé. É obra que combina com a nossa fé. É obra gerada pela fé. Você quer que aquela pessoa cresça na fé como você cresceu e está crescendo. Então, a recepção, como é que nós estamos? O cuidado com as crianças e demais dependentes por exemplo, de necessidades especiais. Como é importante o ministério das crianças. E eu faço mais uma observação na nossa igreja. Ao longo do meu ministério aqui, é o departamento que eu recebo mais visitas lá no gabinete dizendo: pastor, eu não quero mais mexer com criança. Não vou falar nomes porque eu estaria constrangindo muita gente. É um ministério maravilhoso, irmãos. Porque você cuidando de uma criança na sua igreja, você pode estar mudando uma história de vida da morte para a vida. Portanto, ele é de suma importância. E sempre foi o ministério mais magrinho da nossa igreja. Eu vejo às vezes irmãs aí 3 domingos consecutivos diretos, só ela dando aula para as crianças. E o que é que você está fazendo aí sentada? Converse com você sobre isso. Não estou te cobrando. Isso é obra que deixa de ser feita por alguém que diz que tem fé. É obra que deixa de ser feita por alguém que diz ter fé. Assistência a necessitados diversos. Nós sabemos, nós vivemos num mundo de pessoas necessitadas. Como é que nós temos trabalhado nisso, irmãos? Nós temos pegado, às vezes, o telefone e deixado que um irmão que está lá numa solidão, numa angústia, numa amargura, desabafe seu coração para nós, ou nós não temos tido tempo para isso? Nós temos visitado pessoas que ficaram doentes, viúvas. Então isso é boa obra. Isso é obra, irmãos, movida pela fé. Que às vezes o incrédulo faz mais do que nós. Por isso, no final, tem um questionamento de Tiago sobre isso. Pontualidade nos cultos e eventos da igreja. Seria isso obra também, irmãos? A pontualidade nos cultos e na obra da igreja? Ou a minha pontualidade está diretamente ligada à minha disponibilidade do dia e da hora? Eu quero que você converse com você sobre isso. Porque dizer que tem fé, Tiago diz aqui, até os demônios creem. E tremem. Essa é, irmãos, uma palavra que precisa ser conversada. Você com você.
Por isso eu creio que o final desse texto de Tiago, ele está conversando com ele mesmo. Então, vamos olhar, irmãos, como é que está a nossa pontualidade nos cultos, nos eventos da igreja. Tá? Operação e manutenção dos equipamentos da igreja. Hoje eu tive uma reunião muito boa, fiquei muito feliz, convoquei nossos moços e eles todos ali se voluntariaram a estar preparando o som da nossa igreja antes de começar o culto. Para que quando os cantores chegar, quando o pastor chegar ao púlpito, já está tudo ligado. Isso não é frescura. Desculpa aqui, irmãos, eu ia falar uma. Isso não é zelo, não, tá, irmãos? Não é querer ser importante, não. Isso é ordem do culto. O culto tem que ser feito, preparado com ordem e decência. E se cada um de nós cumprirmos a nossa parte, essas coisas ficam redondinhas. A pessoa que vem visitar a nossa igreja vê que é um lugar organizado, funciona, porque tem obras movidas pela fé. É alguém que o Botafogo está jogando lá, está terminando, mas ele precisa estar 10 minutos para arrumar o som, ele vem arrumar o som. Porque é mais importante para ele. Ele é um homem, uma mulher de fé. Aliás, Botafogo não ganha de ninguém, né, irmão? Igual o Vasco, né? Então, vamos conversar conosco, irmãos, sobre isso. Tá? E os meninos que assumiram hoje, né? Vamos cumprir isso aí. Tá? Não fica no papo com o pastor. Tá? Então, 10 minutos, 5 minutinhos, um está ligando lá em cima, o outro está acertando os microfones e testando. Lembro quando eu cheguei nessa igreja, tinha um irmão muito saudoso, um obreiro, um homem de fé que tinha obras. Chamava-se João Ivo. Quem lembra do João Ivo? Todo mundo quase. E eu ficava achando estranho, ele pegava o microfone na frente antes do culto, A, B, C, D, E. Sabe que está ensinando as crianças? Não, ele estava testando o som. Todos os domingos, todos os cultos, toda a quarta-feira. Estava ali. Tá, meus irmãos? Vamos conversar com a gente aí. Tá. Outra coisa, irmãos. O discipulado de novos convertidos, eu já falei, isso é missão de todos nós. Nós estamos trabalhando aqui no evangelismo, no EE, que é uma ferramenta abençoada por Deus. Então eu sempre tive no coração o objetivo de que, se eu evangelizo uma pessoa com o EE, eu mesmo vou discipulá-la. Me permita, eu e o Nilda estamos vivendo uma experiência atual. Aplicamos o EE numa pessoa que a gente nem conhecia. E já vamos para a 5ª visita a ela. Ela quer mais da palavra. Eu me lembro quando conversei com o irmão Sebastião, irmã Sônia. Eles nos receberam a palavra e nós conversamos ali alguns meses, não foi, irmã Sônia, irmão Sebastião? Todas as dúvidas foram esclarecidas. Isso é discipulado. Tá? Como é que nós estamos nisso, irmãos? Quantas pessoas você já discipulou na sua vida de crente? Quantas vocês já evangelizaram? Eu convoquei para o curso de evangelismo. Vieram 12. Nós somos 120, 10%. Tá? Não tem nada impossível. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a capacitação de Deus para essa boa obra. Você foi preparado para essa boa obra. 10 faz muito discípulo, mas 120 faz mais. Os pastores gostam de fazer isso, não somente eu. Se nós fizermos uma conta simples, irmãos, nossa igreja com 120 membros, se em 365 dias, cada um de nós trouxesse uma pessoa a Jesus, nós dobraríamos de ano a ano. 365 dias nós temos um espaço bom. Isso é obra movida pela fé.
E Tiago pergunta: poderia essa fé salvar sem essa obra? Terceiro ponto, nós concluímos. Bernardo. Eu quero fazer aqui uns comentários rápidos, não, necessários, quanto às lições do texto de Tiago. As primeiras foram essas que falam sobre a questão da fé. Muito bem. O verso 14 do capítulo 2 de Tiago, ele nos diz que nós podemos estar praticando a fé não salvadora, irmãos. Vamos ler o texto outra vez? Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Por isso que eu digo, os irmãos, eu estou conversando comigo e eu quero que os irmãos conversem com você. Tá? Você está praticando essa verdade bíblica? Declarando a sua fé? Sendo um mero assistente no reino de Deus na terra? Ou você está produzindo as obras do reino de Deus na terra? Tá? Ele ensina também aqui, irmãos, nos versos 15 a 17, que se nós ignorarmos o socorro material, ou físico, ou emocional, ou psicológico, que o Senhor nos comissionar, nós estamos praticando uma fé inoperante. Olha comigo o verso 15 até o 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós, olha só, irmãos, qualquer dentre vós, inclusive o pastor, tá? Qualquer dentre vós lhe disser: vá em paz, irmão, vai esquentar lá, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é a necessidade maior de um homem faminto, irmãos? De um homem no ponto de desfalecer, de inanição, de fome? Nós precisamos alimentá-lo primeiro, para depois dar a ele a palavra de Deus. E aí o que acontece? Verso 17, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, inoperante, inativa. Vamos conversar sobre nós, irmãos, nessas coisas. Quantos necessitados têm passado à nossa frente? Quantos famintos têm passado aos nossos olhos? É do nosso conhecimento. E o que é que eu estou fazendo para amenizar a fome de alguém? Eu estou dando aquele tapinha famoso nas costas. Deus te abençoe, filho. Vá, se aqueça, alimente-se. Depois eu vou marcar uma visita com você, eu preciso conversar contigo sobre Jesus, sobre fé. A ordem não é essa não, irmãos. A ordem é primeiro dê a necessidade prioritária do seu próximo, do seu irmão, daquele que tem as mesmas dores que você, que eu tenho, que nós temos. Aliás, eu estou usando muito aqui o pronome no singular. Nós temos a fome, a necessidade, o consolo. O que mais o texto nos ensina, irmãos? A partir do versículo 18. Isso.
Eu tenho aqui nesse texto, irmãos, que é um diálogo que o próprio autor estabelece consigo. Mas pode ser que ele imagine alguém perguntando ele algumas coisas. E diz assim o texto, sobre a realidade da nossa fé. Mas alguém diria, ou seja, alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É uma contenda difícil para nós, irmãos. Alguém chegar perto de mim, pastor, você é um homem de fé, né? Sou. O que você tem de obras que prove a tua fé? E eu não apresento nenhuma obra. Essa pessoa tem tudo para não acreditar na minha fé. Então é um diálogo estabelecido aqui nesse versículo 18. Irmãos, vamos ver o 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, irmãos, isso aqui nada mais é do que nós crermos, mas eu creio, mas eu não tenho mostras da minha fé. Eu tenho uma fé inoperante. Eu não posso demonstrar a minha fé, o amor de Deus em mim, porque eu não tenho nenhuma obra a ser apresentada. Há alguém que poderá me dizer. Tiago está dizendo que crer em Deus são pouquíssimas pessoas dizer que não creem. Quase todas as pessoas que eu já conversei na minha vida sobre isso, a resposta é enfática: eu creio em Deus. Mas como? Qual é a obra? Como é que você me prova que você crê em Deus? Então essa é uma pergunta para nós, irmãos. Do verso 21. Eu vou ler o 21 e o 25, irmãos, para nós vermos aqui. Tiago dizendo: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Abraão viveu antes de Jesus, todos nós sabemos. Abraão foi o homem chamado por Deus para dar origem à nação de Israel, cuja nação, uma das linhagens da nação de Israel, nasceria Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que ele foi justificado pela sua fé. O que é que provou que Abraão tinha uma verdadeira fé salvadora? Foi a obra que ele não relutou em fazer. Quando Deus o chamou e disse: pega o teu filho, que foi gerado na tua velhice, que é a tua única descendência, e vá lá no Monte Moriá e ofereça-o em holocausto. E a Bíblia narra isso, que Abraão não consultou ninguém, ele pegou o seu filho, todos os aparatos para o holocausto e foi para Moriá. E aquilo foi a prova da fé. Por isso o texto diz aqui que nós vemos o qual? 21, né? Obras que Abraão, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Então, irmãos, a nossa obra é que prova a nossa fé. As nossas obras provam a nossa fé.
Deus justificou Abraão, ele hoje está justificado. Ele estará com todos nós salvos na eternidade ao lado do Pai. Mas eu quero ver o 25 também, porque Tiago, magistralmente, espiritualmente, maravilhosamente usado, diz no verso 25 desse capítulo 2: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, que acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Raabe, irmãos, como diz o texto, era uma mulher, uma meretriz, uma prostituta. E lá naquela terra chegou pessoas da parte de Israel, de Deus, emissários, os espias, e eles iam ser mortos. E aquela mulher acolheu aqueles homens na sua casa, arriscando a sua própria vida. Os escondeu dos seus algozes, dos seus assassinos que iriam matar. E depois deu um caminho alternativo para aquelas pessoas escaparem da morte. Porque eram pessoas de Deus que ela salvou. Ela creu no poder de Deus. Ela creu que um dia aqueles homens voltariam àquela cidade e haveria de salvá-la. E Deus contemplou a fé daquela meretriz. E ela foi justificada pela obra de proteger os emissários de Israel. O povo de Deus. Então, queridos irmãos, Raabe foi justificada, a sua obra, a sua fé, como nós cantamos aqui, foi contemplada por Deus por causa das suas obras. O que é que Deus tem contemplado de mim e de você, com referência às obras do reino de Deus? Converse isso com você. E esse texto encerra, irmãos, também a nossa fala, que nessa pergunta tão enfática do verso 18, alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Isso aqui, meus irmãos, poderá nos confrontar por pessoas que não são crentes, mas são caridosos e obreiros nessa terra. Vocês conhecem alguém? Conhece, sim. Eu conheço muita gente que não é crente e que tem excelentes obras de piedade, de bondade, de misericórdia, mesmo portando uma fé errada. Tem. E se nós formos confrontados com uma pessoa dessa, irmãos? O que é que nós vamos responder? Se eu não tenho obras para mostrar a ele. Tem uma conclusão aí, né, Tiago? Por favor. As obras do crente é consequência natural do que, meus irmãos? Da sua verdadeira fé. Se você crê nisso, diga amém, meus irmãos. As obras do crente é exatamente isso. Consequência natural da sua verdadeira fé. Ninguém precisa cobrar o crente para trabalhar. A sua fé o voluntaria, o disponibiliza para a boa obra para a qual ele foi preparada. O segundo aí, por gentileza. Por isso, a fé sem obras é inoperante. Não produz efeito para a prova. Verso 24 diz isso, né, do capítulo 2. Verificais
que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Abraão e Raabe foi. A fé foi demonstrada pela obra deles. Não quer dizer aqui que sem fé em Jesus há salvação. Não, não há. Mas Deus precisa contemplar que a minha fé em Jesus é uma fé verdadeira. E ela não produz prova, né, suficiente para me mostrar para que Deus possa ver isso em mim. O outro, Bernardo. Irmãos, olha que coisa tremenda. Como é que Jesus, naquela maravilhosa oração sacerdotal do capítulo 17 do livro de João, quando ele então viu que era chegado o momento, ele orou ao Pai. Como é que ele se apresentou ao Pai naquela oração? O texto de João 17,4, por favor, Bernardo. Vamos ler juntos? Jesus dizendo para o Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Como é que eu e você, filhos de Deus, glorificamos o Pai nesse mundo, irmãos? Da mesma forma que Jesus fez, consumando, concluindo, não fazendo pelas beiradas, pelas metades, com choro, com reclames, a obra que Deus te preparou para fazer, que nos preparou para fazer. Nós dizemos amém, meus irmãos? É isso. Jesus se apresentou ao Pai com a obra que o Pai deu para que ele consumasse na terra. E eu vou chegar lá no céu e dizer: Senhor, aqui está aquela moedinha que você me deu, lembra aquele talento? Eu escondi ele bem guardado, nem mexi nele, porque fiquei com medo de perder. Como é que Jesus vai chamar esse servo, irmãos? Inútil. Você não tem lugar no céu. Você vai para o lugar de ranger de dentes. Isso é omitir o que Deus tem para nós fazermos, queridos, amados irmãos. Jesus, meus irmãos, nos comissionou a fazer na terra. Você está projetando. O outro, Bernardo, por favor. Tem mais uma aí, Bernardo? Sim. Jesus nos comissionou a fazer obras na terra, pela nossa fé nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Não foi à toa que ele disse para os seus discípulos: ide, fazei discípulos, batizai, ensinai e faça com que eles obedeçam como vocês me obedecem às minhas ordens. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto estiver mundo, irmãos, Jesus está comigo e com vocês para fazer isso aí, obras, pela nossa fé. Aquilo que nós achamos ser impossível, é possível para Deus. Não é isso que Lucas diz? Aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Então essa história, irmãos, que eu às vezes conto para mim mesmo, que eu não tenho o dom de fazer isso, que eu não tenho o dom de evangelizar, que eu não tenho o dom de cantar, que eu não tenho o dom de orar, isso é conversa jogada fora aos ouvidos de Deus, meus irmãos. Tudo posso no Espírito de Deus que habita em cada um de nós. O texto de João 4,12 diz, João 14,12. Projeta para mim, Bernardo, por favor. Em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim fará também, o que, irmãos? E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus estava indo para a glória, mas deixando eu e vocês para fazer obras, para fazer mais obras do que Ele. Ele está me deixando na terra há mais de 70 anos já. Eu tive todas as oportunidades da minha vida de fazer obras maravilhosas. Quantos anos você tem como crente? Não precisa responder. Mas responda a você. Quantas obras você tem feito? Obras é contínua, tá, irmãos? Eu já fiz muita coisa no passado. Eu estou prestes a passar o bastão. Mas enquanto eu morrer, eu vou estar fazendo obras. Porque tem milhares de pessoas precisando ouvir a mensagem. Milhares de pessoas precisando de uma intercessão, de uma oração. Portanto, irmãos, não olhe para o seu passado, o que você fez no passado. Olhe para o presente, olhe para amanhã. O que você pode fazer amanhã que demonstre a sua fé em Cristo Jesus? Que alegre o coração de Deus, que glorifica o Pai com a obra que Ele disse para que você consumasse. É isso que Tiago ensina, irmãos. Doce palavra ao paladar, mas talvez amarga ao estômago. É assim que a palavra precisa ser, irmãos. Senão fica só mamão com açúcar. E a vida cristã não é isso, tá certo, meus irmãos? Eu quero fazer uma pergunta final que você projeta para mim, para todos nós. A última pergunta, tá? É isto. Obrigado. Olhe lá para a projeção, irmãos. Quais são as nossas pendências com o Pai diante das obras que Ele nos tem confiado nessa igreja? Todos aqui somos membros da Monte Moriá, exceto a irmã Maria que está nos visitando e outros que estão chegando. Todos somos membros da Monte Moriá. Essa pergunta é para mim, como pastor, como seu líder desse tempo, e para cada um de vocês. Quais são as nossas pendências com o Pai, não com a igreja, com o pastor, tá, meus irmãos? A sua pendência como cristão, sem obras, não é com o pastor. Não tem problema não. Tem dia que o pastor tem que chegar aqui, tem que procurar pilha, tem que tirar lixinho dentro da gaveta, o microfone está escondido. Não tem problema. O problema é com o Pai. Quais são as nossas pendências? Se você detectou alguma pendência na tua vida agora, com a sua igreja não, com o Pai, eu quero te convidar a repensar isso e a orar por isso. Então, se você acha que pode fazer alguma coisa a mais, que você está deixando de fazer alguma coisa, entregando cargos, irmãos, cuidado com as entregas de cargos. Será que isso é realmente o que Deus quer para você? O pastor Celso tem recebido muita entrega de cargos. É claro, eu não estou me referindo aqui a pessoas que chegam à sua idade realmente de parar. Um dia desse, com grande alegria, nós oramos jubilando uma das irmãs diaconisa da igreja, que já não tem mais condições físicas de ser uma diaconisa da igreja. Agora eu e você, com vigor e vitalidade, chegar e dizer: pastor, eu não posso mais fazer isso, porque agora estou fazendo isso. E isso que estou fazendo não é para o reino, não. É para mim mesmo. Está certo isso, meus irmãos? Não está, não. Então, se você acha que deve orar por isso, quem acha que deve orar por isso, fique de pé, por favor.
Deus Todo-Poderoso, tivemos algumas revelações da Tua Palavra aos nossos corações. E a principal dela, eu creio, para mim e para esses amados filhos Teus, é que nós não estamos praticando as obras que fôramos preparados por Cristo para fazê-las na terra. Eu e esses irmãos, Teus filhos, te pedimos, nosso Deus, que nos motiva por misericórdia, que nos faça rever as nossas decisões e voltar, Deus, às boas obras que o Senhor tem para fazer através de nós e glorificar o Teu nome. Ó Deus, não permitas, meu Pai, que nós sejamos confrontados com incrédulos que estão fazendo mais obras do que nós crentes. Abençoa-nos, Pai, para cumprir esse propósito que eu creio, que eu e os Seus filhos estamos formando nos nossos corações. Em nome de Jesus.